9 pares de mãos erguidas tremem no frio da floresta italiana. É novembro de 1944 e o silêncio entre as árvores pesa mais do que qualquer tiro. O cabo João Vasconcelos, 22 anos, nascido em Recife, aponta o rifle para o primeiro deles. Um menino de 17 anos com a farda rasgada e os lábios brancos de fome. Os olhos do alemão não pedem misericórdia. Eles já desistiram. João vê a foto rasgada que escorrega do bolso do menino. Uma mulher. Provavelmente a mãe. Ele baixa o rifle devagar. Tira a última ração do próprio bolso e coloca no chão, entre ele e os 9 alemães, sem dizer uma palavra. O sargento atrás dele prende a respiração. Isso pode custar uma corte marcial. Pode custar tudo. O que João ainda não sabe é que aquele gesto naquela floresta vai fazer um homem cruzar o oceano 19 anos depois para bater na porta da sua casa no Recife. Se inscreva agora e escreva sua cidade e seu país nos comentários, porque até o final deste vídeo você vai descobrir o que aconteceu quando Klaus Bauer finalmente encontrou o pracinha que salvou sua vida. A floresta cheira a terra molhada e pólvora velha. As árvores do norte da Itália perdem as últimas folhas de novembro, e o vento desce dos Apeninos cortando a pele como faca. O cabo João Vasconcelos avança devagar entre os troncos, o rifle na altura do peito, os olhos varrendo cada sombra. Atrás dele, 4 pracinhas do seu esquadrão pisam com cuidado no chão coberto de folhas encharcadas, cada passo calculado para não fazer barulho. Eles patrulham aquele setor há 3 horas. Não encontraram nada. Até agora. O sinal vem do pracinha Diniz, que abre o punho fechado 2 vezes sem fazer som. Contato à frente. João para imediatamente, abaixa o corpo e avança rasteiro até a borda de uma pequena clareira. O que ele vê não é uma emboscada. Não é uma posição de fogo. São 9 homens sentados no chão com as costas contra as árvores, uniformes da Wehrmacht rasgados, botas amarradas com arame, rostos encovados de fome. Nenhum deles tenta pegar uma arma. 2 mal conseguem levantar a cabeça. João ergue o punho e o esquadrão para. Ele fica parado observando por quase 1 minuto inteiro. Nenhum movimento suspeito, nenhuma arma apontada. Apenas 9 homens que parecem não ter dormido em dias. O mais jovem entre eles, um menino de farda grande demais para o corpo, segura os próprios joelhos e balança levemente para frente e para trás, os olhos fixos no chão. João reconhece aquilo. É o movimento de quem já desistiu de esperar. Ele se levanta e avança para a clareira com o rifle apontado. Os alemães reagem um a um, sem pressa, sem ordem. Alguns erguem as mãos devagar. Outros apenas viram o rosto para ele, com os braços abertos para os lados, mostrando que não há arma. O menino é o último a levantar os braços. Ele precisa soltar os joelhos devagar, como se estivesse abrindo mão da única coisa que ainda o segurava. João varre o grupo com os olhos de ponta a ponta. Vê rostos de homens velhos num corpo jovem. Vê ferimentos mal enfaixados com tiras de camisa. Vê fome do tipo que não some com uma refeição. O sargento Abdias chega ao lado de João e fala baixo, sem tirar os olhos dos alemães. Disse que eram prisioneiros, que o protocolo mandava algemar, registrar e encaminhar para a retaguarda. João concorda com a cabeça sem responder. Ele ainda está olhando para o menino. O jovem alemão tem os lábios rachados e um corte seco na sobrancelha. Do bolso rasgado da farda escorrega uma fotografia dobrada que cai no chão sem que ele perceba. João olha para a foto. Uma mulher de meia-idade sorri para a câmera na frente de uma casa de telhado vermelho. Provavelmente a mãe. João abaixa o rifle. Não abaixa por ordem. Não abaixa por protocolo. Abaixa porque tem 22 anos e porque conhece aquele olhar. Conhece desde a infância no Recife, quando via meninos no mercado que já tinham visto coisas demais para a idade. Ele se agacha, pega a fotografia do chão com cuidado e estende para o jovem alemão sem dizer nada. O menino olha para a foto, olha para João e alguma coisa no rosto dele quebra devagar, como gelo que cede no fim do inverno. O sargento Abdias segura o braço de João e fala de novo,
agora com mais pressão na voz. Prisioneiros. Protocolo. Retaguarda. João ouve tudo. Depois, solta o braço com calma, abre o compartimento da mochila e tira sua última ração do dia. Uma lata de carne com biscoito duro. E coloca no chão, entre ele e os 9 alemães. Diniz, atrás dele, solta o ar pelos dentes. Ninguém fala. Os alemães olham para a lata e não se movem, como se fosse uma armadilha. O menino é o primeiro a se mexer. Ele se ajoelha, pega a lata com as 2 mãos e passa para o homem ao lado, que tem um curativo velho no braço direito. O homem ferido come primeiro. João observa isso e algo no peito dele aperta de um jeito que ele não consegue nomear. Em 6 meses de campanha na Itália, ele viu muita coisa. Viu pracinhas morrerem na lama, viu aldeias queimadas, viu crianças italianas com o olhar vazio de quem perdeu tudo, mas nunca tinha visto um inimigo passar comida para outro antes de comer. Diniz se aproxima e fala em voz baixa que o sol ia fechar em 2 horas. Que levando 9 prisioneiros pela floresta no escuro era pedir problema. Que se houvesse mais alemães por perto, iam virar alvo fácil. João ouve, avalia o mapa mental do setor na cabeça. Diniz não estava errado. A lógica da guerra mandava resolver aquilo rápido, mas a lógica da guerra também tinha mandado muita coisa naqueles 6 meses que João preferia não lembrar antes de dormir. Ele olha para os 9 homens uma última vez. Conta os ferimentos visíveis. 3 com curativos, 1 com o braço em tipóia improvisada, o menino com o corte na sobrancelha. Conta as armas. 2 espingardas velhas sem balas confirmadas, uma pistola sem coldre. Não havia ameaça real. Havia apenas 9 homens no fim de suas forças, numa floresta fria do norte da Itália. João toma a decisão em silêncio, sem anunciar, sem pedir opinião. Ele aponta para o leste com 2 dedos, a direção contrária ao avanço brasileiro. Faz o gesto de andar com os dedos. Os alemães se entreolham sem entender. João repete o gesto, agora apontando com mais firmeza para o leste, e acrescenta um aceno claro com a cabeça. Vão embora. O sargento Abdias respira fundo e olha para o lado, como quem não quer ser testemunha do que está vendo. Diniz fica parado com a expressão de quem não sabe se aquilo é coragem ou loucura. O menino alemão é o primeiro a entender. Ele se levanta devagar, os joelhos tremendo, e olha para João por um longo segundo. Não fala nada. Não existe palavra no alemão nem no português para aquele momento. Ele pega a fotografia da mãe, guarda com cuidado no bolso que ainda fecha e faz um aceno lento com a cabeça. Não de soldado para soldado, mas de pessoa para pessoa. João responde com o mesmo aceno. Os outros 8 se levantam um a um e somem entre as árvores em direção ao leste, carregando o ferido entre 2 deles. O menino é o último a ir. Na borda da clareira, antes de desaparecer entre os troncos, ele para e vira para João mais uma vez. Abre a boca como se fosse falar. Fecha. Depois tira do bolso um pedaço de embalagem de ração alemã e um lápis curto, escreve algo rápido e joga para João. João pega no ar. Lê o que está escrito. Um nome. Klaus Bauer. O menino desaparece na floresta. O sargento Abdias fica parado ao lado de João por um momento, olhando para as árvores onde os alemães sumiram. Depois fala baixo, sem raiva, apenas com o peso de quem sabe o que vem pela frente. Disse que o comandante ia saber, que João ia ter que explicar, que isso podia custar muito mais do que uma ração. João dobra o pedaço de embalagem com o nome de Klaus e guarda no bolso do peito, no mesmo lugar onde os outros pracinhas carregavam fotos da família. O que João não sabe ainda é que o sargento Abdias não é o único que viu tudo, e que alguém já está a caminho do posto de comando para fazer o relato. A notícia chega ao posto de comando antes de João. O tenente Carvalho já está de pé quando o cabo entra pela lona que serve de porta, o capacete na mão, a lama da floresta ainda fresca nas botas. Não há cadeira oferecida. Não há cumprimento. Há apenas o tenente com um papel na mão e os olhos de quem passou a última hora decidindo o tamanho do problema. O sargento Abdias fica do lado de fora. Ele fez o que tinha que fazer. O resto era entre João e o oficial. O tenente lê o relato em voz alta sem olhar para João.
9 prisioneiros identificados, sem baixas, sem resistência, dispensados sem registro, sem escolta, sem autorização superior. Infração ao protocolo de captura. Possível comprometimento da segurança do setor. Ele dobra o papel com cuidado e coloca sobre a caixa de munição que serve de mesa. Pergunta se João tem algo a dizer. João responde que sim. Diz que os 9 homens estavam desarmados, feridos e sem condição de combate. Diz que escoltá-los pela floresta no escuro com um esquadrão de 5 homens era colocar todos em risco. Diz que tomou a decisão que julgou correta no campo. O tenente ouve tudo sem piscar. Depois fica em silêncio por tempo suficiente para o desconforto virar peso. Diz que o que João julgou correto e o que o exército considera correto são 2 coisas diferentes. Diz que um relatório vai subir, que pode haver corte marcial, que João deve permanecer no acampamento até segunda ordem. João faz continência, vira e sai pela lona sem apressar o passo. Lá fora, o sargento Abdias não pergunta nada. Os 2 caminham de volta às barracas em silêncio, com o peso de homens que sabem que a guerra pune mais rápido do que recompensa. Naquela noite, João não dorme. Fica deitado na barraca ouvindo o vento dos Apeninos sacudir a lona, os olhos abertos no escuro. Pensa no menino. Pensa no nome escrito na embalagem de ração, Klaus Bauer. Pensa se aquele menino chegou ao outro lado da floresta. Pensa se alguém do lado alemão ia tratá-lo melhor do que o próprio exército tratava João agora. O frio da noite italiana entra pelas frestas da barraca e ele puxa o cobertor até o queixo, mas o frio que não sai não é o do vento. Na manhã seguinte, o acampamento acorda com um movimento diferente. Não é o movimento de rotina, é o movimento de alerta. Vozes em tom baixo, passos rápidos, um jeep chegando rápido demais pela estrada de terra. João sai da barraca e encontra Diniz parado em frente ao posto de comando, com uma expressão que ele não consegue classificar. Diniz diz apenas que tem um alemão na entrada do perímetro, sozinho, bandeira branca, pedindo para falar com o comandante brasileiro. João sente o estômago virar. Ele sabe antes de perguntar. Caminha até a entrada do perímetro com Diniz e 2 outros pracinhas. O alemão está de joelhos no chão lamacento, as mãos visíveis, um pedaço de pano branco amarrado num galho fino segurado acima da cabeça. Quando João chega perto o suficiente para ver o rosto, a confirmação vem como um soco silencioso. É o menino. É Klaus Bauer. O corte na sobrancelha tem um curativo novo, provavelmente feito com o que ele encontrou pelo caminho. Os olhos estão diferentes. Não tem mais aquela desistência do dia anterior. Tem algo mais complicado. Tem propósito. Um pracinha que fala um pouco de alemão é chamado às pressas. Ele se chama Raimundo. É de Fortaleza. Aprendeu o idioma com um vizinho imigrante na infância e seu alemão é torto e cheio de lacunas, mas funciona no essencial. Klaus fala devagar, escolhendo as palavras, olhando para João enquanto fala como se quisesse ter certeza de que a mensagem chegava à pessoa certa. Raimundo traduz aos pedaços, franzindo a testa a cada lacuna. O relato que emerge é curto e muda tudo. Klaus diz que depois de deixar a clareira, os 9 alemães andaram por 3 horas até encontrar um posto avançado da Wehrmacht. Foram interrogados. Klaus ouviu durante o interrogatório o plano de uma emboscada marcada para a manhã seguinte, uma estrada de terra a 2 quilômetros ao norte do setor brasileiro, onde um comboio de suprimentos da FEB passava toda semana no mesmo horário. Morteiros posicionados em 2 colinas. Estimativa de baixas, entre 20 e 40 pracinhas. Klaus memorizou os detalhes. Depois esperou a noite, saiu do posto sem ser visto e voltou. O silêncio que se segue à tradução de Raimundo dura vários segundos. Diniz olha para João. João olha para Klaus. Klaus continua de joelhos no chão lamacento, segurando o galho com o pano branco, esperando. João estende a mão. Klaus olha para a mão por um momento. O mesmo instante de hesitação da clareira, invertido, e a segura para se levantar. Os 2 ficam de pé frente a frente na entrada do perímetro brasileiro, enquanto o sol da manhã italiana corta as nuvens baixas e ilumina a lama entre eles. A informação chega ao tenente Carvalho em menos de 10 minutos. Em menos de 20,
um mensageiro parte a cavalo para o quartel-general do setor. Em menos de 1 hora, a rota do comboio é alterada e uma equipe de reconhecimento é enviada para as 2 colinas mencionadas por Klaus. Eles encontram os morteiros, encontram as posições, encontram os rastros frescos de botas alemãs na terra úmida. Tudo exatamente onde o menino disse que estaria. O tenente Carvalho convoca João ao posto de comando pela 2ª vez em menos de 24 horas. Desta vez, há uma cadeira oferecida. O tenente fica de pé, de costas para João, olhando para o mapa na parede por um longo momento antes de falar. Quando fala, diz apenas que o relatório sobre o incidente da véspera vai ficar na gaveta, que não há nada a registrar, que o cabo Vasconcelos pode retomar suas funções normais. Não há elogio, não há aperto de mão. Há apenas o peso do que não foi dito, que a decisão de João na floresta tinha salvado entre 20 e 40 vidas de pracinhas brasileiros sem que nenhum deles soubesse que precisavam ser salvos. João sai do posto de comando e encontra Klaus sentado numa caixa de munição vazia perto da entrada, tomando um café que alguém teve a decência de oferecer. Os dois ficam lado a lado, sem falar por um tempo. João tira o pedaço de embalagem de ração do bolso do peito, o que tem o nome de Klaus escrito a lápis, e aponta para o nome, depois aponta para o alemão. Klaus confirma com a cabeça e aponta para o papel nas mãos de João com uma pergunta nos olhos. João entende. Pede o lápis emprestado a Raimundo, que carrega um no bolso. Escreve seu próprio nome embaixo do de Klaus e devolve o papel para o alemão. Klaus dobra o papel com o mesmo cuidado com que dobrou a fotografia da mãe no dia anterior. Guarda no bolso que fecha. Olha para João uma última vez, com uma expressão que Raimundo não precisaria traduzir para nenhum idioma do mundo. Depois vira e caminha para fora do perímetro, de volta para a floresta, de volta para uma guerra que ainda não tinha terminado. João fica parado, observando até a farda cinza sumir entre as árvores. O que João não imagina, parado ali na entrada do perímetro com o café esfriando na mão, é que aquele papel dobrado no bolso de Klaus Bauer vai sobreviver ao fim da guerra, vai atravessar o Oceano Atlântico e vai aparecer 19 anos depois na mão de um homem de cabelos brancos descendo de um navio no porto do Recife. A guerra termina em maio de 1945. Para a maioria dos homens que lutaram nela, o fim chega como exaustão, não como alegria. João Vasconcelos embarca de volta para o Brasil em julho, num navio apertado e quente que leva semanas para cruzar o Atlântico. Ele traz na mochila uma faca italiana, 2 medalhas que nunca vai pendurar na parede e um silêncio que vai demorar anos para começar a se dissolver. Traz também, no bolso do peito, um pedaço de embalagem de ração com um nome escrito a lápis que já está quase apagado de tanto ser dobrado e desdobrado. No Recife, a vida retoma aos trancos. João volta para o bairro de Casa Amarela, para a casa de telhado de barro, onde a mãe ainda acende vela toda sexta-feira. Arruma emprego numa oficina mecânica na Avenida Norte e conserta motores de caminhão 6 dias por semana. Não fala da guerra com ninguém. Não porque não queira, porque não existe vocabulário no cotidiano do Recife de 1946 para explicar uma clareira fria no norte da Itália e um menino alemão com uma fotografia rasgada no bolso. Em 1948, casa com uma mulher chamada Marlene, que tem o hábito de deixar café quente na beira do fogão para quando ele acorda no meio da noite. O pedaço de embalagem com o nome de Klaus fica por anos dentro de uma lata de biscoito embaixo da cama. Às vezes João abre a lata, olha para o papel, tenta imaginar o que aconteceu com aquele menino depois que a farda cinza sumiu entre as árvores. Não há como saber. Não há carta. Não há notícia. A Europa do pós-guerra é um continente de endereços que não existem mais, de cidades com nomes trocados e de famílias espalhadas em 4 direções. João fecha a lata, empurra de volta para debaixo da cama e vai tomar café com Marlene. Do outro lado do oceano, Klaus Bauer sobrevive ao fim da guerra por 17 dias. É o tempo que falta quando ele volta para o fronte depois de deixar o perímetro brasileiro. 17 dias de combates no recuo da Wehrmacht pelo norte da Itália, até o armistício de maio. Ele sai da guerra com uma cicatriz nova no ombro esquerdo e com um pedaço de embalagem de ração ainda no bolso.
Em Hamburgo, encontra a casa de telhado vermelho da fotografia de pé. A mãe viva, o pai não. Passa os primeiros meses apenas existindo. Comendo, dormindo, olhando pela janela para a rua como quem ainda não acredita que pode fazer isso sem vigiar os flancos. Mas o nome no papel não sai da cabeça. João Vasconcelos. Klaus sabe que é brasileiro. Sabe que era cabo. Sabe que veio de algum lugar no norte do Brasil. Ele lembra de Raimundo pronunciando o nome da cidade com aquele sotaque que parecia música. Recife. Ele repete a palavra algumas vezes para si mesmo até memorizá-la. Em 1947, procura a Cruz Vermelha Internacional em Hamburgo e pede informação sobre veteranos brasileiros da campanha da Itália. A atendente anota o nome, explica que registros de soldados estrangeiros são difíceis de rastrear e que pode demorar. Demorou. Klaus constrói uma vida enquanto espera. Abre uma pequena loja de ferragens com o cunhado em 1949. Casa em 1951 com uma mulher chamada Ingrid, que nunca entende completamente por que o marido guarda um pedaço de papel velho numa caixinha de metal na gaveta da mesinha de cabeceira, mas aprende a não perguntar. Tem 2 filhos. Um menino em 1952, uma menina em 1955. Klaus é um pai presente, um comerciante honesto, um homem que vai à igreja aos domingos sem ser devoto demais. Por fora, a vida é comum. Por dentro, há uma dívida que nenhum marco alemão consegue pagar. Em 1955, uma carta chega da Cruz Vermelha. Não é o que Klaus esperava, não é um endereço. É apenas uma confirmação de que existiu um cabo João Vasconcelos no 5º Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira, baixado com honra em julho de 1945. Cidade de origem: Recife, Pernambuco. Klaus lê a carta 3 vezes. Depois escreve para a Associação de Veteranos da FEB no Brasil, cujo endereço ele encontra num artigo de jornal sobre o 10º aniversário do fim da guerra. A carta leva 6 semanas para chegar. A resposta leva 4 meses. Diz que não há registro de endereço atual para o cabo Vasconcelos, mas que a associação vai tentar localizar por meio de membros regionais em Recife. Outros 3 anos passam. Klaus já não espera com urgência. Espera com a paciência de quem aprendeu que algumas coisas chegam no próprio tempo. Em 1958, um veterano da FEB chamado Ernesto, que frequenta o botequim perto da oficina onde João trabalha em Casa Amarela, menciona o nome de João para um correspondente da associação que visita Recife. O correspondente anota: a informação caminha de mão em mão por cartas e recados durante 2 anos até chegar a Hamburgo em 1960. Desta vez tem endereço: Rua das Mangueiras, número 43, bairro de Casa Amarela, Recife, Pernambuco, Brasil. Klaus fica parado com o papel na mão por um longo tempo. Ingrid pergunta o que é. Ele mostra. Ela lê o endereço, olha para o marido, olha para a caixinha de metal na gaveta aberta e entende tudo sem que ele precise explicar nada. Diz apenas que a loja pode ficar com o cunhado por 2 semanas. Klaus passa os 3 anos seguintes juntando dinheiro para a passagem, aprendendo 10 palavras em português por semana num caderno de capa preta e esperando o momento certo, que nunca chega, porque momentos certos não existem, e em abril de 1963 ele simplesmente compra a passagem. O navio parte de Hamburgo numa manhã fria e chega ao porto do Recife 18 dias depois, sob um sol que Klaus nunca tinha sentido na pele. Ele desce a prancha com uma mala pequena, o caderno de português no bolso do paletó e a caixinha de metal que Ingrid embrulhou em papel de presente antes de ele sair guardada com segurança na mala. No bolso direito tem o endereço escrito à mão numa folha nova, porque o papel original de 1944 está frágil demais para dobrar mais uma vez. Ele pega um táxi, mostra o endereço para o motorista sem dizer nada. O motorista lê, assente e dirige por 40 minutos pelo Recife, que ferve de gente e barulho e cheiro de manga e mar. Klaus olha pela janela com os olhos de quem está vendo um mundo que não cabe em nenhuma categoria que conhece. O táxi para numa rua de paralelepípedos com mangueiras dos 2 lados e casas coloridas. O motorista aponta para o número 43.
Klaus paga, desce, fica parado na calçada por um momento com a mala na mão. A porta da casa é verde. Tem uma cadeira de madeira na varanda e um copo de alumínio em cima do corrimão. Klaus sobe os 2 degraus da varanda e bate na porta. Passos do lado de dentro. A porta abre. João Vasconcelos tem 41 anos. Está de camiseta branca e tem graxa de motor nas mãos porque Marlene pediu para ele consertar a dobradiça da janela da cozinha naquela manhã. Os 2 homens ficam parados, se olhando por um segundo, que dura mais do que um segundo deveria durar. João olha para aquele rosto. Subtrai 19 anos. Adiciona o frio da floresta italiana, as mãos erguidas, o corte na sobrancelha, a fotografia da mãe caindo no chão de folhas encharcadas. O reconhecimento não vem como surpresa. Vem como algo que estava esperando no lugar certo dentro dele desde novembro de 1944. Klaus abre a mala ali mesmo na varanda, tira a caixinha de metal, abre e estende o pedaço de embalagem de ração para João. João pega com os dedos sujos de graxa. Lê os 2 nomes escritos um embaixo do outro. Klaus Bauer, João Vasconcelos. Com a tinta do lápis quase apagada, mas ainda legível. Marlene aparece atrás de João com as mãos no pano de prato e uma expressão de quem não entende o que está acontecendo, mas entende que é importante. João vira para ela e fala apenas que é um amigo. Ela olha para o alemão de paletó na varanda com uma malinha, olha para o marido com graxa nas mãos, segurando um papel velho, e faz o que qualquer mulher do Recife faria naquele momento. Diz que o café está quente e que há tapioca no forno. A guerra ensinou que inimigos são definidos por mapas e por ordens, mas mapas mudam e ordens expiram. E o que resta quando tudo isso passa são apenas pessoas que se olharam nos olhos numa clareira fria e escolheram ser humanas. Klaus Bauer voltou ao Brasil mais 3 vezes antes de morrer em 1987. Os filhos dele e os filhos de João ainda trocam cartas até hoje, escritas em português torto e alemão torto, cheias de lacunas, completamente compreensíveis. João Vasconcelos nunca soube que abaixar um rifle numa floresta fria da Itália era um ato histórico. Para ele, era apenas a única coisa que fazia sentido naquele momento. E essa é exatamente a definição de caráter. Os pracinhas da FEB foram para uma guerra que não era deles, num continente que nunca tinham visto, e deixaram para trás não apenas vitórias militares, mas memórias que atravessaram oceanos décadas depois, escritas em pedaços de embalagem de ração e guardadas em caixinhas de metal sobre mesinhas de cabeceira em Hamburgo. O legado da Força Expedicionária Brasileira não está apenas nas batalhas vencidas e nas divisões alemãs rendidas. Está nas histórias que nunca foram contadas em sala de aula, nas clareiras esquecidas, nos gestos silenciosos, nos nomes trocados entre inimigos que escolheram ser humanos primeiro. Está em Klaus Bauer, descendo de um navio no Recife com um caderno de português no bolso e uma dívida que só uma porta verde numa rua de Mangueiras podia quitar. Se esta história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários sua cidade e seu país. Queremos saber de onde nossos pracinhas estão sendo lembrados hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a história da FEB. E antes de sair, vá até o comentário fixado. Lá você encontra nosso conteúdo escrito completo sobre os pracinhas brasileiros na Segunda Guerra, com detalhes, fontes e histórias que não cabem em nenhum vídeo. Tudo que você leu hoje é só o começo.